Boa noite. Vamos iniciar o estudo da nossa noite de hoje. Mas antes, pedimos a quem tiver com o telefone ligado que desligue, por favor. Vamos começar com a leitura da mensagem do livro Construção do Amor. É o item 16, diante da lei. Perante os tribunais divinos, a conspurcação da mulher que malbarata os dons sublimes da vida não é a única forma de prevaricação que reclama a bênção do reajuste. À frente dos juízes celestes comparecem igualmente os sacerdotes que se venderam ao simonismo, os magistrados que perderam a boa consciência nos mercados do suborno, os cientistas que negociaram a riqueza inapreciável da inteligência, trocando preciosidades da vida por escuros troféus da morte. Os generais que perverteram a ordem, permutando-a por facilidades econômicas. Os políticos que traficam no altar da confiança do povo. Os administradores que dilapidam os tesouros públicos na exaltação dos seus interesses particulares. Os artistas que rebaixaram as próprias emoções, vendendo as imagens da beleza ao prazer dos sentidos, animalizando a existência ao invés de sublimá-la. Os trabalhadores que corromperam a paz da própria alma, enganando o tempo e a si mesmos. Compadecemo-nos da mulher, nossa mãe e nossa irmã, nossa filha ou nossa companheira, que qual fonte cristalina sofreu a visitação dos monstros da natureza a lhes poluírem as águas vivas. Há misericórdia no céu para os vencidos, que o Senhor mais tarde arrebatará das garras do mal, que transitoriamente os senhoreia. Mas examinemos a nós próprios, inventariemos as nossas ações de cada dia e vejamos se o nosso coração não adulterou os mandamentos de amor que nos regem. Estaremos usando a nossa fé para o bem? De que modo utilizamos o conhecimento superior? Que bênçãos extraímos do sofrimento e da luta? Como agimos no círculo das próprias responsabilidades? De que maneira gastamos os empréstimos e as possibilidades do Senhor? Que fazemos do tempo que Deus nos concedeu? Depois do balanço diário de nossos pensamentos, palavras e atos, pratiquemos a bondade com todos, entre a fé e o serviço incessantes, e não nos faremos réus, passíveis de severo julgamento à frente da lei. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigada por estarmos aqui novamente em nossa amada Casa do Caminho, nossa reunião de quinta-feira. Obrigada, Senhor, a todos que estão aqui presentes, aqueles que não puderam estar ou que ainda estão a caminho, proteja-os, Senhor. Abençoe a nossa reunião pública, abençoe a nossa querida Ana Cristina, que dará a palestra hoje. Abençoe o trabalho que está sendo realizado no passe com a coordenação do Dr. Herman. E também abençoe as evangelizações que estão ocorrendo na nossa casa. Permita, Senhor, que a gente possa se compreender e compreender os seus ensinamentos, lembrar deles durante a nossa semana e aplicá-los da maneira que nós pudermos. Que assim possa ser, graças a Deus. Gente, boa noite. Que nós sejamos bem-vindos para desenvolver o nosso trabalho de estudos. Hoje que nós estamos falando do Livro dos Espíritos, e são os ensinamentos que vieram até nós através da decodificação do nosso querido Kardec, para que nós possamos
ir desenvolvendo encarnação em encarnação, através da pluralidade das existências, as nossas potências, como Leon Denis fala, as potências da alma. Todos nós somos potentes e muitas vezes vemos em situações tão complexas, tão difíceis, que não conseguimos ver saídas, não conseguimos ver todas as possibilidades. E quando nós temos, no estudo do Livro dos Espíritos, das penas e gozos futuros, caramba, mas eu quero aproveitar hoje que eu estou encarnado. Amanhã eu não estou mais encarnado. O que eu vou aproveitar? Se eu penso em uma vida material, eu vou utilizar essa vida material enquanto estiver encarnado. Mas nós não somos só carne, somos também espírito. E as construções que fazemos para o nosso espírito, para além dessa encarnação, assim como trazemos de encarnações anteriores. Então eu posso ser um espírito mais velho, eu posso ser um espírito que tenha tido várias encarnações? Com certeza que sim. E fica mais fácil entender algumas situações que atravessamos nessa vida, se aqui não houvessem causas para esses danos. Nossa, mas eu procuro ser uma pessoa tão boa, eu procuro ser uma pessoa tão dedicada ao bem e passo por tantas situações complicadas. Se nós pensarmos em Jesus, Jesus passou por situações extremamente complicadas e só veio fazer o bem. Ele veio nos ensinar o caminho do bem. Ele passou por inúmeras dificuldades. Caramba, eu não sou Jesus. Mas um dia seremos. Nós todos estamos a caminho da perfeição. Espíritos puros. Lá nas perguntas do Livro dos Espíritos, que nós vamos começar a estudar, nós vamos ver que estamos caminhando para sermos espíritos puros. O nosso planeta está se modificando. Caramba, mas eu não consigo ver a lei do progresso no nosso planeta. Não consigo ver a lei do progresso. Hoje eu conversava com meus alunos sobre o feminicídio no Brasil. E nós somos recordistas dessa modalidade. Mas por que nós ainda estamos nessa situação? E aí, quando nós conversamos com os homens que cometem o crime, eles dizem para a gente assim: eu vou ficar preso, mas eu extingui a vida daquela mulher. Naquele momento, extinguir uma vida lhe dá prazer. Isso nos espanta? A nós que estamos tentando melhorar, nos espanta. Como ainda pensam assim? Como esses espíritos ainda reencarnam? Somos um planeta de provas e expiações. Vamos ter vários companheiros passando por diferentes dificuldades. Hoje eu não cometo mais aquele tipo de crime, mas será que se eu for colocado numa situação de poder, como na lição inicial nos trouxe,
Será que eu vou conseguir conter os meus impulsos para angariar dinheiro próprio? Para utilizar no meu poder para certas benesses? Será que eu já consigo me controlar se ninguém ficar sabendo que eu estou cometendo algum tipo de equívoco? Porque uma coisa é quando as pessoas veem que eu estou cometendo, enxergam, fica claro para as pessoas que eu estou cometendo algum tipo de equívoco. Mas e se eu conseguir cometer algum tipo de equívoco sem que ninguém saiba? Sem ninguém saber? Será que eu já consigo me conter? Será que eu já consigo me refrear? E aí nós começamos a entrar no nosso trabalho propriamente de hoje, né? Lá no Livro dos Espíritos, as questões 963 e 968. Para a nossa preparação, nós lemos do livro Construção do Amor a lição 16, Diante da Lei. E aí, uma palavra me intrigou aqui, que é os sacerdotes que se venderam ao simonismo. Que negócio é esse, simonismo? O que é isso? É quando um homem de fé se utiliza para angariar fundos, dinheiro, enganar as pessoas através da religião. Então, eu posso me passar por uma pessoa boa, mas em realidade eu estou ludibriando, enganando aquelas pessoas que confiam em mim, que acreditam em mim. E aí, lá na primeira pergunta, 963, Kardec pergunta assim: com cada homem individualmente Deus se ocupa? Será que Deus se preocupa com cada um de nós? Será que Ele vai ter essa preocupação comigo? Ele se preocupa com cada um de nós. Tanto é que Ele coloca um guardião para cada um de nós. Todos nós temos aquele que chamamos comumente dos nossos anjos da guarda, os nossos benfeitores, que se ocupam de forma personalíssima de cada um de nós. Mas, Ana, se Deus se preocupa comigo, se eu tenho um guia protetor, por que eu sofro? Por que eu estou sofrendo? Por que eu sou acometido desta ou daquela doença? Por que eu nasci numa família tão complicada? Por que eu tenho um trabalho tão complexo? Porque eu sou um espírito que viveu e viverá diferentes encarnações até alcançar o grau de um espírito puro. Vós sois deuses. Então nós temos a centelha divina dentro de cada um de nós. Está lá em nós, fixado. Nós, muitas vezes, quando cometemos algum tipo de erro, parece que liga um sinalizador. Caramba, por que eu falei isso? Eu deixei meu pensamento livre e pensei uma bobagem. Aquela pessoa passou por mim e não me deu carona. Tenho certeza que ela me viu e não me deu carona. Ontem, no curso que nós estávamos fazendo, uma pessoa falou, né? Vieram assaltá-la, eu não vou lembrar exatamente como foi, mas vieram assaltá-la e ela desejou enfaticamente a morte dos ladrões. Tomara que esses ladrões morram.
E aí ela soube que houve um tiroteio e 2 ladrões que estavam assaltando não sei aonde desencarnaram. Ela, meu Deus! E agora? Eu desejei que isso acontecesse. Como é que eu vou lidar com isso? Porque aconteceu mesmo. Então nós temos que, por causa dela, as pessoas desencarnaram? Com certeza que não. Mas ela estabeleceu um pensamento negativo em direção àquelas pessoas. É fácil eu estabelecer um pensamento positivo para alguém que está me fazendo mal? Com certeza que não. Mas hoje na justiça nós trabalhamos cada vez mais com uma coisa que se chama justiça restaurativa. Por que justiça restaurativa? Eu vou tentar não olhar o crime ou o criminoso, mas como eu posso mudar aquela situação. Como eu posso fazer esse homem que fica feliz em matar essa mulher, que isso não está fazendo bem a ele? Como é que eu faço isso? Como é que eu posso pensar sobre isso? E aí eu lembro, alguns anos atrás, o irmão mais velho do meu pai, ele era um pintor famoso mundialmente, e além disso, ele trabalhava numa indústria de petróleo e lá também trabalhava muito bem. Então ele conseguia ser um artista bom e um engenheiro maravilhoso. Funcionava bem nas duas frentes. Dividia o tempo. E uma das vezes, ele estava com o grupo de trabalho dele e ele tinha feito assim vários tratamentos, ele estava ótimo, saúde ótima, estava indo para o trabalho, né? E houve um assalto. Houve um assalto ao carro, ele foi abandonado junto com as outras pessoas do grupo, mas ele conseguiu arrastar até a estrada. O rapaz, um dos rapazes, um dos assaltantes, depois eu conversando com ele, eu vou fazer esse relato. Eles voltam e quando eles veem meu tio na estrada, atiram. E ele desencarna, né? Eu em casa acordei, sobressaltada, e meus primos em lugares diferentes do planeta, um na França, outro na Suíça, todos 3 acordamos com o mesmo sobressalto. Eu me lembro, nessa época, eu trabalhava no Antônio de Aquino, na obra social Antônio de Aquino, e o doutor Herman estava lá. E eu recebi a notícia lá. Eu falei, eu estava descendo com os adolescentes para passar com o doutor Herman, então eu ia passar por lá. Ele, minha filha, fique tranquila. Eu, pessoalmente, fui lá ajudar no socorro a seu tio. Eu olhei para o doutor Herman, mas o senhor nem conhecia ele. Ele, Ana Cristina, nem vou entrar nesses pormenores. Saiba disso. Eu fui lá e ajudei na equipe de socorro. Tá bem. E aí, eu tinha comprado a passagem para ir, porque era Salvador, era na Bahia. E o doutor Herman, ai minha filha, mas no fundo ele sabia que eu não ia. O meu pai era irmão, meu pai não conseguiu passagem, então eu troquei a passagem para meu pai que foi no enterro, né? E minha tia falou, ainda bem que nenhum de vocês 3 veio, porque ele dizia que eu era sobrinha e os 2 filhos éramos filhos dele. Então minha tia falou, não queria que nenhum de vocês 3 estivessem aqui para acompanhar esse momento. Lembrem-se do pai, tio de vocês, encarnado. E aí foi uma comoção por conta de nome, por conta da situação, e prenderam
as pessoas, né? Prenderam as pessoas. E minha tia falou para mim, vamos lá, vamos estabelecer por que esse rapaz fez isso e como nós podemos restaurar isso. Então nós levamos várias fotos nossas de família e pedimos para conversar com o autor dos tiros. E eu acho que na cabeça dos agentes, dos delegados, sei lá, eles achavam que a gente ia brigar, que a gente ia, sei lá, fazer o quê, né? E nós fomos conversar. Você entende por que você fez? Eu só fiz. Foi um ímpeto. Mas você entende que nós temos que aprender a conter os nossos ímpetos? Nós temos que aprender a conter os nossos ímpetos. Então nós vamos te apresentar a essa pessoa. E fomos apresentando a esse tio. Para que essa pessoa tivesse a ideia do que ele desconstruiu. Como foi essa desconstrução? E aí quando ele para e chora, ele, mas o que eu faço com isso? Aprende. E deixamos vários livros lá com ele. E depois nós soubemos que ele estava fazendo um trabalho dentro das cadeias para que as pessoas não mais cometessem crimes. Isso, gente, é tentar restaurar, renovar, porque Deus é renovação, porque Jesus é renovação. Poxa, mas você e sua tia foram super legais. Não. Nosso primeiro ímpeto não foi esse. Mas nós entendemos naquele momento, quando vimos aquele menino, que nós podíamos mudar, tentar mudar o destino das pessoas. O que adianta só aprisionar? Nós temos que tentar mudar. E a mudança é difícil, gente. Vocês já mudaram de casa? Mudar de casa, de uma casa para outra? A gente tem que arrumar as coisas, tirar as coisas da gaveta. Já quando a gente arruma a gaveta, já é um negócio esquisito. Arruma armário, é um negócio estranho. Pensa, fazer mudança. Né? Teve um ano que eu mudei 3 vezes de casa. Eu não aguentava mais, eu não sabia mais o que tinha o que em caixa. Eu não sabia mais o que eu tinha. Às vezes eu comprava coisa repetida. Eu não sabia o que eu tinha, o que eu não tinha. Então mudar, eu estou falando de coisas materiais. Mudar de casa. Né? Quando a gente reencarna, nós vamos mudando de corpo. Né? Nós vamos mudando de corpo, tendo outros corpos. Então, a oportunidade é hoje de mudar, de tentar estabelecer novas conexões, de tentar chegar a outros lugares. Então, vamos acompanhar Deus, temos a centelha divina, somos acompanhados por um benfeitor espiritual, né? E temos que aprender a confiar nele. Conversar com ele e a confiar nele. Porque é acreditar nas leis divinas. Por que eu adoeço? Porque eu me afasto da lei. Eu vou me afastando da lei. Então é preciso retornar. E nesse retorno, eu vou tendo a possibilidade de passear aqui na Terra e em outros planetas algumas vezes. Ana, quer dizer que cada vez que eu reencarno eu vou estar numa família diferente?
Na maioria das vezes, não. Teve uma vez que eu via um menino numa família que ele era completamente diferente de todo o núcleo familiar. E aí, gente, psicólogo é curioso, né? Eu fui perguntar para o doutor Erma, doutor Erma, esse rapaz é diferente de todo mundo, desse núcleo familiar. Ele, minha filha, foi a oportunidade que ele tinha de reencarnar. Foi uma oportunidade que ele teve. E ele vai aproveitar a encarnação para ajudar no progresso de todo esse grupo familiar. Vai impulsionar todo esse grupo familiar que ele está conhecendo, estabelecendo conexões nessa oportunidade reencarnatória. Então, olha como são as conexões, né? E aí, voltando lá, Deus, né? Não é Ele muito grande, nós muito pequeninos, para que cada indivíduo em particular tenha aos seus olhos alguma importância? O que nós temos como resposta? Deus se ocupa com todos os seres que criou, por mais pequeninos que sejam. Nada para a sua bondade é pequeno demais. Todas as criaturas são obra da criação. Qual a diferença dos humanos para os animais? O pensamento contínuo. Nós temos pensamento contínuo. Os animais, não. Tem gente que vai dizer que seu cachorro e seu gato tem, mas a gente vai ter que discordar cientificamente, né? Nós, humanos, temos pensamento contínuo. E através desse pensamento contínuo, vamos desenvolvendo uma série de possibilidades e potencialidades. Como professora universitária, eu vejo hoje muitos adultos e até idosos retornarem aos bancos universitários. Eu tinha um avô, um avô de consideração, que ele era muito estudioso, ele tinha muitos filhos. E aí, um dos filhos falou para ele, eu queria tanto fazer o curso superior, mas já estou velho para fazer o curso superior. Passou um tempo, início das aulas na universidade, lá vai meu avô com um caderno. E aí o filho pergunta, onde é que o senhor está indo? Para a universidade, porque eu não estou velho. E a época dele, ele foi o universitário mais idoso formado no Brasil. Apareceu até no Fantástico, né? Mas muitas vezes nós nos coibimos achando que somos menores, que não temos possibilidade de mudanças, de desenvolver novas frentes de trabalho. Já estou muito velho para isso. Já estou muito cansado para isso. O meu tempo já passou. O nosso tempo é agora. O nosso tempo é amanhã. Nosso tempo é hoje. Pergunta 964. Mas será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para eles? Os atos são nossos. Quem responderá por cada ato é cada um de nós. A partir do quê? Das nossas consciências. Lembra daquele sinal de alerta que eu falei para vocês? Eu faço alguma coisa e toco um sinal de alerta. Eu fiz alguma coisa de errado. Né? Eu não cuidei o suficiente, eu não fiz o suficiente. Que tipo de mudança eu tenho que estabelecer em mim mesmo para desenvolver novas ações? Para poder entender que eu cometo erros e acertos.
e que eu posso fazer escolhas para aumentar os acertos e diminuir os erros. Todos nós erramos? Claro que sim. Somos espíritos imperfeitos. Logo, cometemos erros. A questão é reconhecer que cometi um erro e desenvolver estratégias para poder retornar ao acerto. Então, que tipo de estratégias eu estou desenvolvendo em mim para errar menos? Sabe aquele dia que você acorda mal-humorado? Você acorda mal-humorado. Você olha para a pessoa que está do teu lado, a pessoa, bom dia, só se for para você. Que você sai para trabalhar quase que se carregando. E aí, quando você vai nessa vibração, as coisas vão acontecendo nessa linha de vibração. E aí, às vezes, a gente fala assim, de forma equivocada. Eu sabia que hoje ia dar tudo errado. Eu sabia. Eu sabia ou eu estou vibrando e desenvolvendo atos e, mais do que isso, pensamentos para desenvolver situações equivocadas, para estar diante de situações equivocadas. Qual é a minha vibração? A gente consegue se vigiar o tempo inteiro? Não. Não, nós não conseguimos nos vigiar o tempo todo. E tem atos que a gente desenvolve, a gente se planeja para agir daquele jeito. Não, da próxima vez, né? Tinha uma tia minha, quando ela era encarnada, ela dizia assim, caraca, mais uma vez aquela pessoa fez uma coisa e eu reagi do mesmo modo. Eu planejei já, desde a primeira vez que aquela pessoa me tratou mal, eu planejei agir de outra forma. E eu vou e respondo do mesmo jeito. Já é a terceira vez, terceira oportunidade, gente, que eu caio no mesmo erro. Então, quantas vezes isso acontece com a gente? Mas, pelo menos, ela estava sinalizando para si que estava diante de um equívoco. Tá? Já tinha uma sinalização. Eu estou diante de um equívoco. Não consegui ainda agir de forma diferente, mas já sei que cometi um equívoco. Já é um passo adiante. E aí os Espíritos falam para a gente, Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações, as leis divinas. Se as violais, vossa é a culpa, lembra que eu falei? Indubitavelmente, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-lhe. Tá? A gente está morrendo pela boca, né? Eu lembro que minha mãe dizia que, quando ela era jovem, era leite da leiteria, ia lá na vacaria para pegar o leite da vaca, né? Não tinha geladeira, então a comida tinha que ser fresca o tempo inteiro, não tinha tantos conservantes químicos. Agora, as nossas coisas são todas, a maioria das vezes, industrializadas. Eu me lembro que no quintal da minha casa, eu morei numa casa, fui privilegiada de morar numa casa que tinha quintal e que tinha pé de fruta. Então eu pegava o abacate, pegava a goiaba para comer do pé. Fui uma privilegiada, né? Eu lembro que, inclusive, eu usava o abacateiro para fugir. Quando eu ia apanhar, né, eu tinha cometido um erro e ia
ser punida, porque aí é humano, né? Eu saía correndo e subia no abacateiro. Eu era ágil, né, pequena, subia no abacateiro, ficava lá no último galho do abacateiro e só descia de lá quando meus pais acalmavam, para poder não sofrer a punição direta, né? Então fugia. Então até isso o abacateiro me protegia. Me protegeu durante anos, quando eu era pequena e fazia alguma coisa que não era para ser feita, né? Na pergunta 965, tem alguma coisa de material, as penas e gozos da alma depois da morte? Para onde eu vou? O que eu estou construindo para mim? Será que tem céu? Será que tem inferno? Né? Porque a gente tem assim, essas imagens desde criança, né? Do anjinho e do demôniozinho. Até em programas humorísticos, quando falava do bem e do mal, né? Tinha um anjinho no ombro e o demôniozinho lá com aquele tridente do outro. Bem e o mal. Se for assim, o bem e o mal está em nós. Vai ter um momento que seremos só bem. Por enquanto, ainda temos o nosso lado mais complicado. E aí? Desencarnei. Vou para onde? Vou para locais de acordo com as vibrações que construí para mim. Tinha um amigo meu que já desencarnou, que ele dizia assim: eu fico treinando no sonho, vim para a casa espírita. Vou desencarnar e vou correr para a casa espírita. Porque vou encontrar algum guia lá, alguém eu vou encontrar na casa espírita para poder me ajudar. Até entender que desencarnei mesmo. Porque às vezes a gente desencarna em umas situações que para nós é inesperada, né? Uma coisa é você estar numa situação esperada. E a outra é você estar numa situação inesperada, né? Ontem eu estava indo ao hortifruti, eu passei na calçada e caiu uma placa de metal. Pá! Falei, então não é para desencarnar agora, né? Já acabei de passar, caiu a placa de metal, não caiu em cima de ninguém, ainda bem, não era para ninguém desencarnar naquele momento, nem sofrer algum tipo de dano físico. Porque com certeza traria algum dano se alguém lá estivesse. A placa desprendeu e caiu. Então, volta e meia a gente não passa por situações esquisitas. Caramba, ali eu passei por 1 minuto, passei por algum... Se eu tivesse... Às vezes, eu não sei se vocês viram, teve um desastre aéreo que um rapaz chegou e perdeu o avião, ficou bem bravo porque ele perdeu o avião. Né? Ficou bravo, perdeu o avião caiu. Ele, ainda bem que eu perdi o avião. Ainda bem. Não era para que ele estivesse naquele desencarne coletivo. Algum meio os benfeitores encontraram para atrasá-lo. Mas na hora que eu estou atrasado e perco o voo, eu fico bem bravo. Saí na hora e o transporte não veio, alguma coisa atrasou, querem atrapalhar a minha vida. Só que não. Muitas vezes querem poupar a nossa vida através de um atraso, através de uma dificuldade, que para mim naquele momento é uma dificuldade, mas é uma possibilidade de mais tempo nessa encarnação. E aí vamos lá. O que eles dizem para a gente, né? Não podem ser materiais, diz o bom senso, pois que a alma não é matéria. Nada tem de carnal essas penas e gozos. Entretanto, são 1000 vezes mais vivos do que experimentados na terra, porque o espírito, uma vez liberto, é mais impressionável. Então, já a matéria já não embola as sensações, porque nós somos limitados.
Eu só posso enxergar através dessa lupa e até uma certa distância. Eu não posso atravessar a parede. Se eu for naquela parede ali, eu vou estar lá e não passo. Porque eu tenho um corpo físico. Não vou conseguir. Mas se eu não tenho esse corpo físico, eu vou ter maior volatilidade, né? Eu lembro que a minha avó, quando ela estava assim, ela estava no estado bom, ia desencarnar, estava aquela preparação para desencarnar, internada. E aí eu sonhei com ela. E sonhei que nós estávamos em algum lugar do plano espiritual. E, gente, era um lugar bonito para onde ela ia. Fiquei morrendo de inveja. Provavelmente eu não vou, mas ela estava num lugar lindo, gramado. E nós volitávamos. E ela olhou para mim. Que lugar é esse? Eu falei, eu não sei, mas eu gostei. Aqui, eu gostei desse lugar aqui. Esse lugar é bom, né? Ela, mas eu não estou pisando no chão. Eu falei, que delícia, cara. Você não sente peso de corpo. Olha que delícia, que mérito tu tem. E ela olhou para mim, você está dizendo que eu vou morrer? E aí o sonho se foi, né? E eu tive a oportunidade de, naquele dia, acompanhar o desencarne dela. Eu estava do lado dela, né? Quando ela partiu. Provavelmente foi para lá, né? Desse lugar gostoso. Por quê? Porque ela desenvolveu ações, desenvolveu atos que fizeram com que ela pudesse ter acesso a esse lugar bacana. Todo mundo vai ter acesso a esse lugar bacana? Não sei. Não sei para onde nós vamos. Eu estou igual esse meu amigo. Estou querendo, né, correr para a casa espírita para ver se me ajudam quando acontecer o meu desencarne. E aí tem ali a pergunta 966. Por que das penas e gozos da vida futura faz o homem, muitas vezes, tão grosseira e absurda ideia? Porque nós somos muito ligados à matéria, gente. Então a gente entende o que está por aqui. É muito difícil, a gente fala da vida do espírito, mas é muito difícil você entender essa vida de espírito. Como é que é isso? Como é que são essas necessidades que são outras? Como é que são essas vivências que são outras? Né? Como é que eu vou me desapegar das pessoas que eu amo? Como é que são as saudades? Como é que é esse intercâmbio? Né? Eu vou saber da vida das pessoas que estão aqui. Para André Luiz, por exemplo, não foi legal saber a vida da sua família. Ele retornou a um estado de desequilíbrio porque não estava preparado o suficiente. Veio encontrar a família, se chocou com o que viu e se desequilibrou. Né? Então, como é estar nesse lugar? Eu vou me preparando na vida de encarnado, a me separar das minhas roupas. A gente estava falando do livro, né? Como é difícil da gente desapegar do livro. Eu falei, eu tenho 2 Paulo Estevam, mas cadê que eu consigo dar o primeiro? Né? Então, se é difícil eu desapegar das coisas materiais, e dos nossos amores? E dos nossos queridos? Filhos, mãe, pai, irmãos. Como é que é isso? Deixar essas pessoas, seguir em frente, seguir a vida. Como é que eu vou seguir a minha vida, né, deixando essas pessoas para trás? Tem agora dois
Vocês são comediantes, o que eles são, que eles fazem umas sketches na internet. E aí ela pergunta para o marido, né? Você, quando desencarnar, quando morrer, a gente vai se encontrar, né? E ele fala, não, o compromisso que eu fiz com você na igreja foi até que a morte nos separe. Então, morreu, separa, né? E aí ela fala, não, se eu chegar lá no céu e te encontrar com uma mulher, o céu terá problemas. Né? Então, essas ideias ainda estão materializadas que nós temos das relações afetivas, que nós temos em relação às nossas histórias. Né? É fácil pensar de um outro modo? Pensar na vida de espírito, como espírito? Não, não é. Mas nós temos que começar a treinar, a fazer esse treinamento, a desenvolver novas possibilidades. 967, e última questão nossa de estudo. Em que consiste a felicidade dos espíritos bons? Provavelmente na lei do progresso, em ver o progresso acontecer, o progresso junto às criaturas. Dr. Erma trabalha com pessoas em desequilíbrio, vários tipos de desequilíbrio físico, emocional. Provavelmente ele fica satisfeito quando vê a pessoa se reequilibrar. Se reequilibrar através do trabalho, se reequilibrar através do estudo, se reequilibrar através das mudanças na sua vida, em desenvolver novas escolhas para situações antigas, porque as situações vão se repetir. A questão é como eu vou responder, que tipo de escolhas eu vou fazer, a quem eu estou escolhendo. E essas escolhas não são fáceis, elas são difíceis. Eu lembro que eu tinha um amigo, tenho um amigo, que agora está desencarnado, né? Nós fazíamos mestrado juntos e os nossos professores eram muito exigentes no mestrado e tinha uma caneta na época na moda, que era cara. E aí, meu primeiro salário lá, segundo, eu comprei a danada da caneta. E eu queria mostrar a caneta. Cara, eu estou no mundo material, são coisas materiais. Eu queria mostrar a caneta. Fui para a aula com a caneta, né? Cheguei com a caneta na aula, estou lá escrevendo, fazendo questão de escrever para mostrar a caneta. E aí ele olha para mim, ele sentava ao meu lado, chegou, sentou. Que caneta linda! Eu sempre quis ter uma assim. Gente, no ímpeto eu falei, é sua. Aí ele pegou a caneta. Cadê que eu conseguia largar? Ele pegou de um lado e eu segurando do outro. E ele falava para mim, você me deu a caneta, mas eu não consigo largar. E ele, Ana, você é uma alma boa. Você me deu a caneta que você comprou com o primeiro salário. Eu fiz no ímpeto, gente. Mas eu não consigo largar. Ele, larga a caneta. Larguei. Então, às vezes, a gente até tem alguns ímpetos. Depois a gente, caramba, como é que fez um negócio desses? Nós temos ímpetos bons, assim como nós temos ímpetos que não são tão bons assim. A gente tem que tentar dar vazão aos bons ímpetos e ir reduzindo os complicados, que vão complicar a nossa vida futura.
A gente tem que planejar a vida que a gente vai ter. Então, eu quero planejar uma vida melhor, eu tenho que começar a ser melhor agora. Porque senão eu vou ter o mesmo tipo de vida ou vou me complicar mais. Então, para poder pensar numa possibilidade de vida melhor, eu tenho que fazer boas escolhas. E essas escolhas nem sempre são fáceis. Na maioria das vezes, elas são as mais complicadas que a gente pode ter. Né? E aí, eu vou até que horas? 8h30? Ah, então tem tempo. E aí, na resposta da 967, em conhecerem todas as coisas, em não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. O amor que os une lhes é fonte de suprema felicidade. Não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material, os espíritos bons que a gente está falando. São felizes pelo bem que fazem. Contudo, a felicidade dos espíritos é proporcional à elevação de cada um. Então, eu não sei se vocês já vieram a algum encontro, né, que se faz nas casas espíritas, mas eu atuo no planejamento de um encontro. E aí é sempre complicado planejar encontro, fazer estudo de encontro, escolher isso, escolher aquilo, fazer, realizar no dia. Mas quando acaba, a sensação de tarefa cumprida, gente, é tão boa, te traz tanta alegria ao espírito. Mais um ano eu consegui. Nós conseguimos. E conseguimos entregar para as pessoas esse estudo que a gente desenvolveu durante um ano. Né? Porque às vezes as pessoas não têm ideia que aquele estudo é realizado por quem apresenta durante pelo menos um ano. A preparação é feita durante um ano. E a entrega, às vezes a gente entrega em meio-dia. Mas a preparação aconteceu. E quando a gente entrega, a satisfação é nossa. Ninguém vive por nós. Então, essa sensação de bem-estar é única e é tua. É intransferível. Então, os espíritos podem falar para nós sobre essa sensação de bem-estar. Mas só vivendo você vai ter a ideia de como ela se produz dentro de cada um de nós. Então, todos somos capazes de realizar e desenvolver ações que nos tragam essa sensação de tarefa cumprida. Entre os maus espíritos e os perfeitos, há uma infinidade de graus em que os gozos são relativos ao estado moral. Os que já estão bastante adiantados compreendem a aventura dos que precedem e aspiram a alcançá-la. Mas esta aspiração lhes constitui uma causa de emulação, não de inveja. Sabem que deles depende o consegui-la e, para conseguirem, trabalham. Porém, a calma da consciência tranquila e ditosos se consideram por não terem que sofrer o que sofrem os maus. Trabalhemos para sermos pessoas melhores. Todos nós somos capazes de infinitas possibilidades e conquistas. Todos. Não há aquele que pode mais, aquele que pode menos. Todos podemos dentro das nossas possibilidades. Então, que nós possamos... Eu trouxe um poeminha aqui, deixa eu ver minha cola. Todo mundo tinha que desligar o celular, mas eu não desliguei o meu, que eu queria ver a cola. Deixa, né?
Você deixa. Espera aí. Não botei aqui, botei nas fotos. É uma quadrinha do Mário Quintana, pequena, que diz assim: se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos se não fora a presença distante das estrelas. Alcancemos as estrelas. Sigamos em direção a elas. Nós temos esse poder em nós. Nós temos essa alavanca dentro de nós. Olhemos as estrelas e sigamos na direção delas. Temos várias estrelas encarnadas e desencarnadas que nos mostram o caminho. É só nós desenvolvermos em nós a possibilidade e a direção de seguirmos firmes no caminho do progresso. Boa noite a todos.